Olá, começa agora Caminhos, o seu programa de turismo da TV Unifra. Hoje nosso destino é Jaguari. Vamos mostrar a importância da uva para o município. Além disso, preparamos uma reportagem sobre como é feito o vinho e como degustar a bebida típica italiana. Confira também a dica de viagem e programe-se com a nossa agenda de eventos. A mais ou menos 100 quilômetros de Santa Maria, na região centro-oeste do Rio Grande do Sul, fica Jaguari. O município teve os índios guaranis como primeiros habitantes e, com o passar do tempo, se tornou terra de colonizadores de diferentes países, como o da Itália. Traços que são preservados até hoje. Um exemplo é a produção do vinho no município, que ajuda a evitar o êxodo rural. Os parreirais de uva e as pipas de vinho, mais do que encher os olhos e deixar aquele aroma espalhado pelo ar, são muito importantes para o desenvolvimento do município. Um exemplo é o trabalho feito na Cooperativa Agrária São José, que completou 80 anos de funcionamento em março. E seu Guaço é um dos que tem no sangue o gosto pelo vinho. Os meus avós, logo que chegaram da Itália, como era comum o italiano fazer o vinho para o consumo da família e caseiro, né? Então, meus avós e os meus pais sempre se habituaram a ter o hábito do vinho. Depois da uva chegar até a cooperativa, um dos passos seguintes é a amostragem, em que é analisado o grau de maturação. Após isso, os cachos vêm para esta máquina, a desengaçadeira, onde é separada a parte lenhosa do grão. Daqui, a uva vai para as pipas. O vinho tinto, obrigatoriamente, ele tem que fermentar na presença da casca, né? Porque a matéria corante ela se concentra próximo da casca. Então, ele tem que ficar um certo tempo aí, e inclusive fazer movimentação 2, 3 vezes por dia para fazer que fique mais tempo em contato com a casca para extrair o máximo de cor. O vinho branco, na verdade, não há necessidade de extração de cor. Então a gente pode fazer esse processo da ausência da casca, né? Aí nós teríamos que tirar, desengaçado da mesma maneira que o tinto, só ele já parte diretamente para a prensa pneumática. Então a prensa pneumática é uma prensa, como o próprio nome indica, pneumática, que ele faz a prensagem, extrai o máximo de mosto possível e a casca já é descartável. E seu Guaço, nos explique um pouco. Nesse espaço, ao lado do que nós visitamos há pouco, é concluída a fermentação do vinho, né? Exatamente. Lá naquele lado, a uva entra lá, a parte que fica em maceração fica toda naquele espaço, e para cá ela vem concluir a fermentação, que nós chamamos a fermentação lenta, até zerar os açúcares que tem na uva. Então, depois daí a gente aguarda um certo tempo para que as leveduras e as partículas que estão em suspensão precipitem. Às vezes a gente usa um auxílio, por exemplo, nos brancos, de um clarificante, né? Tem diversos tipos de clarificante para acelerar essa decantação. Né? Aí depois desse estágio aí a gente faz as transfegas, que seria a eliminação das borras. Aí depois disso ele vai entrar em período de maturação. Quando se fala em vinhos de uvas americanas, ele é consumido logo depois dos primeiros frios, já dá para consumir. Agora, quando se fala em uvas europeias, uvas finas, viníferas, aí ele tem que ficar praticamente 1 ano nos tanques, né, para depois começar a ser engarrafado e deixar mais um tempo na garrafa, para que atinja a tipicidade da variedade, a qualidade do vinho. E o que é a borra? A borra, na verdade, são as partículas que estão em suspensão, né? Durante a fermentação existe muita resíduo de casca, próprias leveduras também, depois que acaba a fermentação, a tendência dela é precipitar e formar essa pequena quantidade de borra no fundo dos tanques. E depois de todo esse processo, o vinho é armazenado. Aí ele fica estocado, aí a gente vai acompanhando a evolução dele, a limpidez, se a bentonite, o clarificante, agiu bem, né? A gente vai acompanhando as análises dele também, como é que ficou o teor de álcool. E depois a gente pode elaborar algum tipo de corte também, se tem alguma pipa que ficou um pouquinho diferenciada do padrão que a gente trabalha, a gente faz esse tipo de corte, que seria a mistura de uma ou mais pipas. Né? E me diz uma coisa, seu Guaço, é mais aconselhável armazenar o vinho em garrafas PET ou em garrafas de vidro? Sempre é o vidro, né? O PET ele está aparecendo aí, eu achei que seria um uso meio passageiro, mas ele está perdurando. Mas em matéria de qualidade, para manter qualidade, é o vidro, né? O PET ele é uma embalagem muito prática, né? Um custo
relativamente barato, mas o vidro é incomparável, é inconfundível, né? E por que é indicado que o vinho seja armazenado, né, estocado de maneira horizontal, assim? Por que ele precisa ficar deitado? Por estar em contato com a rolha? Exatamente. Claro, a gente tem que escolher um ambiente que seja propício para isso. Além de estar deitado, teria que ser um ambiente assim que não sofra uma alteração brusca de temperatura, um ambiente bem climatizado. E a rolha, na verdade, se ela ficar na posição de pé, ela vai ressecar e vai dar penetração do oxigênio. Aí vai desencadear uma série de enfermidades no vinho, né? Então, deitado, a rolha vai ficar umedecida, né? Então não vai ter esse risco de penetração de oxigênio. E há alguma contraindicação, né? O vinho perde qualidade se ele fica na geladeira por um período, assim? Ele é indicado que ele fique em um local de temperatura ambiente? Quando se fala em vinho branco, a temperatura ideal que seja consumido em torno de 6 a 8 graus, aí que ele pode ser consumido não muito gelado, porque senão ele perde um pouco as características dele. O ideal seria de 6 a 8 graus. Agora o vinho tinto também, ele é muito gelado, ele se descaracteriza um pouco. Então, claro, tem os vinhos que é consumido jovens, tinto, pode ser de 14 a 15 graus. Mas quando é um vinho assim, já um pouco mais envelhecido, uma temperatura um pouquinho em torno de 16 a 18 graus, aí que seria o ideal para ele. Se tu vai gelar um vinho tinto, ele se perde bastante, em matéria de coloração, de aromas, sabor também. Vinhos que são reconhecidos além das fronteiras do solo gaúcho e ganham as mesas de outros estados do país. Confira agora a agenda de eventos. Vamos para um breve intervalo. Fique aí que depois vamos continuar falando da importância da uva para Jaguari e confira também a dica de hospedagem. Nós já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Veja a dica de hospedagem de Jaguari. Além da vista panorâmica privilegiada, o Hotel Giardino Victoria, que fica no centro do município, é um espaço para lazer e eventos. Em estilo rústico, o local tem 37 apartamentos e 3 suítes. As Cataratas do Iguaçu é um complexo de 275 quedas, que se estende por 5 quilômetros, rodeada de parques nacionais e riqueza de fauna e flora. Em Foz do Iguaçu, você também pode visitar a maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu, considerada a 7ª maravilha do mundo moderno. Esse destino você também encontra na nova Agência de Viagens e Turismo. Os 58 produtores que fornecem uva para a Cooperativa Agrária São José contam com o apoio técnico do Instituto Federal Farroupilha. O professor Rodrigo Belmonte é o nosso entrevistado de hoje e vai nos contar como se dá esse trabalho. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Maria Ângela. Conta pra gente como começou essa parceria. Há quanto tempo vocês estão trabalhando juntos, né? E que atividades desenvolvem junto a esses produtores? Bem, na verdade, há muito tempo, desde a imigração, né, a uva é um fator, é um arranjo produtivo muito forte aqui na região do Vale do Jaguari. Na parceria, na verdade, com o Instituto Federal Farroupilha, se deu exatamente na sua instituição aqui na região em 2008. Embora informalmente essas reuniões eram tratadas, né, assuntos específicos da região e do setor eram tratados com os produtores, a partir de 2009
na constituição da Aprovige, que é a Associação dos Produtores de Uva e Vinho do Vale do Jaguari, se formalizou então essa relação íntima entre o Instituto e então essa entidade. E esse apoio, ele é quase que diário. Como é que ele acontece? Vocês visitam as propriedades para elencar, levantar os problemas e propõem soluções? Na verdade, isso se formalizou a partir do ano passado, né, em 2010, quando se deu através de um projeto de extensão. O projeto se denominava Fortalecimento da Vitivinicultura no município de Jaguari. A atividade que nós conduzimos são reuniões periódicas, praticamente semanais, com os produtores, elencando, através de metodologias de trabalho, as potencialidades, os problemas e, através de planos de ação, tentando conduzir, né, os produtores e auxiliá-los nessa questão de marketing, de vendas, de produção, de tecnologia e, principalmente, assim, nessa questão de agregação entre eles, né, a questão da melhoria do capital social, assim, entre os produtores, que tem sido, acho que, o grande resultado, assim, desse trabalho. E o Instituto conta com um local apropriado para a capacitação dos produtores? Sim, na verdade existe um centro chamado Centro Mesorregional do Vinho, né, que não atende somente a região aqui do Vale do Jaguari, mas toda a metade sul do estado aqui da mesorregião, onde na verdade assim se trabalham experimentos, né, da parte técnica de vitivinicultura, além de um centro disponível para capacitação. Então, na verdade, esse centro é o grande agregador. Com capacidade para atender quantos produtores por encontro? Assim? Olha, nós temos assim capacidade para atender mais de 100 produtores assim nas instalações assim da parte técnica assim. E esse centro tem desde o plantio dos parreirais até o processamento do vinho? Exato, que pode ser são unidades onde são realizadas experiências do tipo de uva, né, das videiras que podem ser utilizadas aqui na região, testando clima, solo, a parte de vinificação do vinho, inclusive a cantina, né, experimental. E por falar em tipos de uva, quais são os tipos de uva cultivados aqui? Na verdade, assim, ó, é cultivada aqui a uva americana, a uva Gate, né? A uva Gate, na verdade, é a grande fortaleza, assim, da parte de produção. Ela da uva. Representa 70% da produção. 70% aproximadamente da produção do que a cooperativa recolhe hoje dos produtores. É uma uva bastante emblemática na região, né? Caracteriza hoje a região de Jaguari, assim. O vinho Jaguari, na verdade, é reconhecido, né, pelo vinho Gate. E, Rodrigo, então, voltando a falar um pouquinho da Aprovige, quais são os resultados que vocês já obtiveram nesse período de consultoria, né, de apoio técnico? Na verdade, a Aprovige ela foi um grande desafio, né, porque há 3 ou 4 anos atrás, quando se falava em associativismo aqui no meio de produtores, era uma dificuldade muito grande, né, apesar de haver uma amizade entre eles, essa amizade não era formal e não tinha resultados assim empresariais. Então, foi uma construção aos poucos, né? Foi se conversando até se formalizar essa associação. Então, a partir da nossa intervenção, eu acho que essa foi a nossa contribuição, trazer um plano de atividade e a questão de um aspecto, inclusive um planejamento estratégico, projetando essa associação para 15 anos. Então, que ela não seja somente aqui uma associação fechada dos produtores de Jaguari, mas que, na verdade, ela represente todo o Vale do Jaguari na extensão dos seus 9 municípios. Então, ela seja uma integradora, né, da cadeia e do desenvolvimento local. Como resultados que tu perguntaste, eu acho que é uma visibilidade muito grande assim da região de Jaguari, das vinícolas. Até então, assim, por não haver essa questão da escala, o Jaguari foi tradicional na questão do cultivo da uva, acabou sendo esquecido assim, por políticas públicas. Então, acho que isso foi um grande resultado. A questão da visibilidade, tanto no Ministério da Integração Nacional, quanto na Secretaria de Agricultura do Estado, onde hoje os produtores aqui da região são lembrados para decisões estratégicas. Então, acho que isso foi um resultado assim, bem importante. E qual que é a importância, né, do vinho para o desenvolvimento regional? A gente sabe que o forte de Jaguari é o vinho, mas como mensurar isso, né? Qual a importância econômica e até social, né, da uva? Na verdade, assim, a região do Vale do Jaguari, ela sofre uma dificuldade muito grande, que é o abandono, né, do público jovem da região. Então, existe um decréscimo 3 vezes maior do que o estado do Rio Grande do Sul da questão do êxodo rural, principalmente da população jovem de 16 a 24 anos. Então, como, na verdade, assim, essas propriedades são propriedades familiares, esse jovem ele não se fixa no campo. Então, na verdade, havendo uma profissionalização dessas propriedades, isso através da cooperativa, eu acho que isso foi muito importante, porque a cooperativa deu esse plus comercial, existe essa possibilidade de fixar e de criar novas oportunidades para esse jovem no campo. Eu acho que o impacto, efetivamente, do vinho está aí.
que essa cadeia seja organizada, né, de forma que ela permita que esse jovem permaneça, né, de forma rentável e consiga, né, progredir, dar continuidade na atividade. Aprenda agora como degustar um vinho. A degustação do vinho começa na escolha de um abridor, por exemplo. O abridor, quanto mais simples, melhor. Por exemplo, o abridor de alavancas, com 2 estágios, aspiral, e que de forma que as voltas da aspiral sejam longas, para não esmigalhar a rolha e não ficar pedaços de rolha dentro do vinho. Segundo, taças. As taças devem ser com hastes compridas e bojo grande, para que sentiremos melhor o aroma no vinho ao bebê-los. Aqui a gente tem 3 modelos de taças, 2 são oficiais de degustação, uma de espumante no mesmo caso também, haste alta com bojo comprido e degustação oficial da OIV para degustação de vinhos. O próximo passo é a abertura da garrafa. Nossos abridores sempre contêm um canivete que é feito para cortar a cápsula de forma simples. Introduzimos o saca-rolha de forma a ficar quase toda dentro da rolha, o que facilita na hora da abertura. Existem aparatos tipo esse daqui, por exemplo, que servem como porta-gotas. São colocados no bico da garrafa, o que facilita na hora de servir. O que podemos usar também para vinhos finos é o decanter, que nada mais é do que uma jarra onde o vinho vai oxigenar, ou seja, ele vai liberar os aromas terciários, que são os aromas que ficam presos dentro da garrafa no envelhecimento. A degustação, ela consiste em três passos: visualização, ou seja, visual, olfativa e degustação. Né? No visual a gente vai buscar o quê? Limpidez do vinho, brilho, cor, se ele está turvo ou não. No nariz, a gente busca os aromas, onde os nossos aromas são divididos em 3 tipos: aromas primários, secundários e terciários. Ou seja, os primários, aqueles que vêm lá do parreiral, o que lembra a aroma de uva mesmo, né? Os aromas secundários são os aromas provenientes da fermentação, os aromas que lembram a levedura, a madeira. E os aromas terciários são os aromas provenientes do envelhecimento do vinho. São aromas que lembram bastante especiarias, ou seja, pimenta preta, madeira, chips de carvalho. Esses aromas estão presos dentro da garrafa, por isso o interessante de colocar meia hora antes de servir no decanter, para que esses aromas se libertem. Na hora da degustação, que você chega no restaurante e o garçom geralmente abre o vinho e lhe oferece a rolha, o interessante é levar ao nariz e cheirar, sentir aromas. Algumas vezes a gente sente se o vinho está estragado pela rolha. Logo a seguir, a degustação. Sente-se na boca se o vinho é aquele que você quer beber mesmo e faça o pedido. Hoje o programa Caminhos fica por aqui. Estamos no ar todas as sextas-feiras neste horário. Se você perdeu ou quer rever alguma edição, o programa fica disponível no YouTube, no canal Unifra Online. Para mandar sugestões, envie o e-mail para tvunifra@unifra.br. Até a próxima semana. Tchau!